Olá, sejam bem-vindos ao curso de extensão Arte Pré-Histórica, Egípcia e Grega Antiga. Sou Bruna de Oliveira Salvador, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais no Centro Universitário Internacional Uninter e, em parceria com o polo de apoio da cidade de Joinville, estou lançando esse curso de extensão. Então, hoje a gente vai para a terceira e última aula. Essa aula ela vai estar dividida em partes, como sempre, igual às outras aulas. E antes de a gente começar, só queria dar aquele aviso de sempre de, se caso você quiser receber o certificado desse curso, basta apenas comentar nos vídeos do YouTube, um dos vídeos que eu tenha postado, comentar o seu nome completo e o seu e-mail. Então eu vou estar entrando em contato com você para estar explicando. O curso de extensão, para receber o certificado é totalmente gratuito, basta apenas você participar das aulas, assistir todas as aulas, não precisa fazer avaliação e é isso. Então vamos começar. Então agora a gente vai para a terceira e última aula. Lembrando, essa aula ela vai estar fragmentada. Então essa vai ser a primeira parte da terceira aula. Nessa parte a gente vai abordar mais a história da Grécia Antiga e nas outras a gente vai se aprofundar mais especificamente na arte grega. É importante, vocês devem estar se perguntando por que eu estou abordando tanto a história dos períodos, mas é porque é muito importante para a gente estar entendendo a arte. Um exemplo, no egípcio, quando a gente estuda arte egípcia, é importante a gente ter um conhecimento básico sobre como que era a sociedade na época, para a gente poder ter um melhor entendimento em relação à arte. Então, nessa aula vai ser a mesma coisa. Eu vou estar abordando um pouquinho, claro que de forma breve, não vou conseguir entrar em muitos detalhes sobre cada período, cada parte específica. A gente entra em mais detalhes na arte mesmo, mas é porque também não teria espaço aqui. Só que o que eu trago aqui é o importante, vai estar ajudando a compreender um pouco sobre a época da Grécia Antiga, sobre como que era essa sociedade, a sua cultura, seus costumes, a religião. Então é bem bacana. Então vamos começar. Grécia Antiga. Então qual que vai ser a história da Grécia Antiga? Como que ela vai surgir? Ela vai ocorrer entre o século 20 e o século 3. Mas lembrando que as datas podem mudar conforme a fonte, ok? Não se esqueça, é muito importante se lembrar disso. Porque às vezes a gente pode dar uma perdida, mas que realmente, tipo, dependendo da fonte, as datas podem mudar um pouquinho. Então a Grécia Antiga vai ser composta por várias cidades-estados, e ambas vão compartilhar seus costumes e leis. Então o que vai acontecer é que a Grécia ela não vai ser um estado unificado. Ela não vai ser, por exemplo, igual o Egito. O Egito a gente viu que antes ele tinha o Alto e o Baixo Egito. Eles se unificaram, o rei Menes unificou as duas partes e depois se transformou numa nação só, num império só. Então, a Grécia Antiga ela não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que ela vai ser uma mistura de várias cidades, vários povos que vão compartilhar seus costumes, suas leis, sua cultura, sua língua. Até a religião vai ser compartilhada, o que é bem interessante, porque na mitologia a gente vai ver que os mitos e crenças eles vão se misturar, só que também vai acontecer de algum povo mudar certo mito, tipo assim, as histórias
dos deuses vão se adaptando conforme o lugar. Depois vai acontecer de essas crenças serem roubadas por outros povos. Então é bem interessante. A Grécia vai acontecer mais ou menos isso. É isso que vai acontecer na Grécia Antiga. É que vai ter essa... Vai ser... Como é que eu posso explicar? Não vai ser um estado, um império todo junto. Vai ser mais uma mistura de vários povos e crenças, e enfim. Então é bem interessante. E o que vai ser cidades-estados? Que nem eu estava falando, não vai ser um estado, um império que vai comandar tudo, não, vai ser as cidades em que cada uma vai ter a sua autonomia. Então é bem interessante também. E ela vai se desenvolver ao sul da Europa, mais precisamente na Península Balcânica e de Peloponeso. Então ela vai, aqui no mapa a gente pode ver que as regiões, porque então o que vai acontecer? A Grécia, ela vai ser uma mistura de povos aqueus, eu não sei como se pronuncia, de jônios, então ela vai ser essa mistura mesmo, entendeu? De forma resumida é isso, a Grécia vai ter essa mistura de tudo um pouquinho vai ter aqui. Então aqui no mapa a gente pode ver, ela vai se localizar aqui na Península Balcânica e de Peloponeso. Aí aqui a gente vai ter a ilha de Creta, que vai ser bem importante, a gente já vai entender o porquê. E vai ser também perto do Mar Egeu, do Mar Jônico. Então, bem interessante. Então, os historiadores da Grécia Antiga vão dividir ela em 5 períodos. Há quem diga que são apenas 3 ou 4, mas eu já vou colocar todos os períodos, mas de forma mais breve a gente vai estudar cada um, né? Vai conhecer cada um de forma bem breve mesmo. O primeiro período vai ser o período pré-homérico. Ele vai ocorrer de 2000 a 1100 a.C. O segundo período vai ser o período homérico. Então ele vai ocorrer de 1100 a 800 a.C. Depois a gente vai ter o período arcaico, que vai ser de 800 a 500 a.C. O período clássico, que vai ser onde vai acontecer o ápice da cultura grega, da arte grega. Então vai ser o apogeu da Grécia Antiga. Ele vai ocorrer de 500 a 338 a.C. E por fim a gente vai ter o período helenístico, de 338 a 136 a.C. Então, o primeiro período que a gente vai conhecer vai ser o período pré-homérico. Ele vai acontecer por volta de 2000 anos antes de Cristo. E vai ser quando os povos vão começar a se fixar nas regiões balcânicas. Então, o que vai acontecer vai ser uma miscigenação dos povos indo-europeus e os arianos, que também vão ser os povos aqueus, jônios, eólios e os dórios. Os primeiros a chegar vão ser os aqueus, onde vão se fixar na região da península de Peloponeso e vão fundar a cidade de Micenas. Assim, com o grande avanço, os micênicos chegam a dominar a ilha de Creta, tornando-se a civilização creto-micênica. Então vai ter a ilha de Creta, nessa ilha de Creta já vai ter uma cultura, uma civilização, uma sociedade sendo desenvolvida. Só que aí os micênicos vão chegar lá e vão dominar tudo. Com o tempo, os povos eólios e jônios também vão entrar no território. Os eólios vão fundar a cidade de Tessália e os jônios vão fundar Atenas, na região ática. E esse período vai durar aproximadamente até 1200 anos antes de Cristo. Assim, com a invasão dos dórios, povo guerreiro com armamento, em Peloponeso,
é destruída a civilização creto-micênica e fundada a cidade de Esparta. Então é bem importante, vai ser nesse período que vai ser fundado a sociedade espartana. E com a invasão, a população aqueia começa a se fixar nas ilhas do Mar Egeu. Então aí que vai acontecer a primeira diáspora. O que é diáspora? Vai ser a dispersão de algum povo por fatores religiosos ou políticos, ou demais fatores também. Então, com a invasão, a população aqueia vai começar a se fixar nas ilhas do Mar Egeu, que acontece a primeira diáspora, e vai surgir colônias que vão ter grande contato comercial com a Grécia. Então, esse vai ser o primeiro período, o pré-homérico. Então, o próximo período vai ser o período homérico. O que vai acontecer é que, devido às invasões dos dórios, os gregos vão começar a enfraquecer e vai prejudicar muito as suas relações comerciais, a sua cultura, o seu desenvolvimento. Então, esse período ele vai ter também algumas lacunas na história. Contudo, vamos ter algumas informações vindas dos poemas de Homero, que seriam os poemas de Ilíada e Odisseia, onde vamos saber sobre importantes acontecimentos. Então, Homero, os poemas dele vai ser muito importante para a gente entender e obter informações desse período. Conforme os relatos de Homero, os gregos vão se organizar em comunidades mais igualitárias e coletivas, que vão se chamar comunidades gentílicas, formando-se os genos, que vão ser... O que vai ser os genos? Vão ser pequenas comunidades patriarcais, então a figura do homem acima da mulher, né? E vai ser os homens que vão dominar a política, a cultura ali tudo. Então vai ser pequenas comunidades patriarcais formadas por famílias e que não haverá classes sociais. Assim, até mesmo a agricultura e atividades cotidianas será coletiva. Então o que vai acontecer é que a vida urbana ela vai começar a diminuir e vai sentir a necessidade, vai seguir a necessidade de atitudes mais coletivas, de um pensamento mais coletivo. E então é até engraçado que não vai ter classes sociais, porque com os gregos, os povos, devido às invasões, os povos gregos vão estar bem enfraquecidos. Então esse vai ser um momento de reestruturação, de tentar se unir para conquistar tudo novamente. Porém, com o tempo vai haver grande aumento da população, então vai chegar um momento que essas comunidades elas não vão ser pequenas vilas e cidadezinhas, vão começar a ser bem populosas, então vão acabar se tornando cidades maiores, o que vai resultar em uma disputa por terras férteis. Então, com esse aumento populacional, as terras vão se tornar mais disputadas e os líderes políticos vão se apropriar das melhores terras, o que vai iniciar a ideia de propriedade privada. E quem não conseguir terra vai acabar tendo que trabalhar para os que têm. Então aqui que vai acontecer de surgir as classes sociais, a distinção das famílias. E quem não conseguir terra vai ter que trabalhar para quem tem, ou vai ter que fugir para regiões do Mediterrâneo, por exemplo. Então aqui que também vai acontecer a segunda diáspora, porque vai começar a ter uma escassez de terras de terras férteis, então não vai ter terra para todo mundo. Quem tem vai comandar quem não tem, então vai ter pessoas que vão procurar se locomover para encontrar outras áreas que possam estar se estabelecendo. Então é isso que vai ser a segunda diáspora. Então o próximo período vai ser o período arcaico. O que vai acontecer?
Com a necessidade de reorganizar a sociedade grega, vai surgir as polis, que seriam as cidades-estados, onde cada uma vai ter seu núcleo urbano e propriedades, e também autonomia para atuar conforme seus interesses. Então, o que vai ser assim? Que as cidades elas vão pertencer ao mesmo território, o território grego, porém, cada cidade vai ter autonomia para atuar conforme seus interesses políticos, sociais, enfim. Então, essa vai ser as polis, que vão ser cidades-estados. Os líderes que vão atuar nessas cidades vai ser a elite agrária, então os donos de terra, onde é mesma que vai decidir se os grupos menos favorecidos, como artesãos, comerciantes, burocratas e militares, vão participar na gestão. Então, vai ser essa elite agrária que vai decidir se esses membros, se esses grupos vão participar ou não das decisões políticas. Porém, os demais, como camponeses, escravos e mulheres, não vão ter essa parte na gestão política das cidades, então eles não vão ter voz. E as principais cidades-estados será Esparta e Atenas. Então, a cidade de Esparta, ela vai ser localizada na península de Peloponeso e com grande desenvolvimento cultural e econômico. Vamos se dividir em 3 camadas. Os ilotas vão ser servos vinculados à terra. Os periecos, que vão ser homens livres com permissão para tomar parte do comércio e artesanato. Os esparciatas, que vão ser cidadãos com direitos que vão ser submetidos a rigorosos treinamentos militares. E o poder vai vir principalmente dos éforos, que vão ser magistrados eleitos anualmente, e será oligárquico, excluindo o povo das decisões políticas. E a educação será voltada para criar militares. Então, o governo vai ser oligárquico, o povo não vai participar da decisão política, nem da gestão, nem nada. A educação será voltada quase que exclusivamente a educar militares, a educar guerreiros. Então depois a gente vem Atenas, que Atenas também vai ser muito importante. Fundada pelos jônios, vai se localizar na Península Ática e será comandada pela elite agrária, também conhecida como eupátridas, e também terá os lavradores, que vai ser conhecido também como georgoi. Uma coisa assim, gente, tá ali na tela, acho que vocês conseguem ler. Os comerciantes e artesãos, também conhecidos como tetas, que vão participar de algumas decisões políticas. Os estrangeiros, conhecidos como metecos. Os escravos, menores de 18 anos e mulheres, não vão possuir direitos, que nem eu falei. Então, estrangeiros, escravos, menores de 18 anos e mulheres não vão ter direito nenhum mesmo. Então, é engraçado a gente pensar que vai ser em Atenas que vai ser construída a democracia, que é em Atenas que vem a democracia, só que Atenas, a sua democracia não chegava para metade da população. Então, metade da população, ou mais, na verdade, não tinha direito ou voz. E o governo será exercido por 9 membros, arcontado e o aerópago, que vai ser o conselho aristocrático, e que vão decidir os arcontato e criar leis. Então é isso. Então o próximo período vai ser o período clássico, que é onde vai ser o apogeu da Grécia Antiga. Então o que vai acontecer? Ele vai começar com um conflito
entre os gregos e os persas. Os persas vão possuir grande império e dominar várias regiões próximas ao Mediterrâneo, como Egito, Israel e Mesopotâmia, e até mesmo algumas colônias gregas na Ásia Menor. Então, com isso, os gregos vão começar a se sentir ameaçados, porque os persas eles vão estar em grande ascensão e por eles dominarem algumas colônias pequenas na Ásia Menor, eles vão começar a perceber que logo vai acontecer algo nas outras áreas gregas. Para conseguir vencer os persas, várias cidades-estados vão ser comandadas por Atenas. Então, o que vai acontecer vai ser a formação da Liga de Delos. E assim vão conseguir vencer os persas e recuperar as colônias gregas na Ásia, então muito importante. Com essa vitória, então, Atenas vai viver sua época de ouro e vai acabar explorando as cidades vinculadas a ela, ganhando assim grande desenvolvimento econômico, cultural e político. E no século V a.C., será bem conhecida devido ao governante de Atenas, o Péricles, que vai estimular a arte e a cultura. Então, o que vai acontecer? Com a vitória de Atenas sobre os persas, Atenas vai continuar comandando as cidades que se uniram a ela na Liga de Delos. E ela vai acabar explorando essas cidades. E com isso vai fazer com que ela tenha grande ascensão, que ela vai ser sim um centro de grande desenvolvimento econômico, cultural e político. Então vai ser um momento que vai desenvolver gosto pelo luxo e pela arte. Então o governante Péricles ele vai contribuir para esse desenvolvimento cultural. Então ele vai estimular a arte e a cultura. Então é nesse momento que a gente vai ter grandes avanços na arquitetura, na pintura, na escultura. Então é bem interessante. Contudo, os gregos vão tentar dominar a cidade de Esparta. Então eles ainda vão ali estar com a cabeça meio cheia e vão tentar dominar Esparta, que vai ser o quê? Esparta é o quê? É uma cidade com raízes militares. Então Esparta vai resistir e assim vai iniciar a Guerra de Peloponeso. E posteriormente, os espartanos vão acabar ganhando essa guerra, então não vão perder a cidade de Esparta. E o resto do território grego vai estar completamente enfraquecido e destruído. E o que vai acontecer com isso? Que as regiões perto do território grego vão começar a perceber como que esse território grego está enfraquecido. Então a Macedônia vai acabar dominando o território grego. Então, o próximo período vai ser o período helenístico, que vai ocorrer em 338 anos antes de Cristo. Então, tropas da Macedônia, comandadas por Filipe II, vão invadir e dominar a Grécia, porque a Grécia estava num momento extremamente enfraquecida devido à guerra com os espartanos. Então, os povos da Macedônia vão ser mais voltados para atividades agrário-pastoril, sem foco no comércio, sendo considerados pelos gregos como bárbaros. Então, o que vai acontecer com a Macedônia? Ela vai ter uma cultura, uma sociedade bem diferente dos gregos. Isso vai fazer com que os povos de fora da Macedônia considerem os povos de dentro da Macedônia como bárbaros, porque eles não vão se importar com o comércio, por exemplo. Para eles, a principal atividade, a principal fonte
economia ali vai ser a agricultura e o pastoril. Assim, com a morte de Filipe II, seu filho, Alexandre, vai assumir o poder. Porém, não vão conseguir administrar o império, e os seguintes sucessores vão acabar enfraquecendo pouco a pouco, até que o império vai acabar se fragmentando em 3 partes. Então, o que vai acontecer aqui? Quando Filipe II ele assumir o território grego, ele vai morrer um tempo depois, então não vai ter um tempo para estabelecer uma estabelecer um plano de gestão, estabelecer como que eles vão administrar todo o território grego. E Alexandre vai tentar, mas também não vai conseguir, e isso pouco a pouco os próximos sucessores não vão conseguir, até que vão acabar o território grego vai acabar sendo fragmentado em 3 partes. Então, por volta do século I antes de Cristo, os romanos que vinham ganhando forças e território vão recuperar o antigo território conquistado por Alexandre. Então, vai acabar os romanos dominando tudo, e esse foi o último período, então. Então, agora a gente vai abordar no próximo tópico características gerais, sem focar muito nos períodos especificamente. Então, características gerais da Grécia Antiga, sem abordar especificamente os períodos. A economia. A economia vai se basear principalmente no cultivo de trigo, oliveiras e vinhedo. E o transporte marítimo vai permitir melhor desenvolvimento no comércio, onde os gregos vão chegar a cunhar moedas. Então, nesse momento, eles vão chegar a criar moedas para ter um melhor desenvolvimento ali no comércio. No artesanato, que também vai fazer parte vai ter a sua importância na economia no território grego, principalmente a cerâmica, vai ter um papel fundamental, pois era através das ânforas, que a gente vai estudar mais especificamente na parte de arte, arte da Grécia Antiga. Então, vai ser através das ânforas que vão poder armazenar e transportar vinhos, perfumes e azeites pelas penínsulas. Os gregos também vão produzir produtos com tecido, couro e metal. E os escravos? A escravidão ela vai ter um papel fundamental para a economia da Grécia Antiga, infelizmente, onde devedores e prisioneiros de guerra vão ser escravizados, assumindo assim atividades agrícolas, domésticas e comerciais. E a religião? Como é que vai ser a religião na Grécia Antiga? Então, por eles serem uma mistura de vários povos, esses povos vão ser politeístas, isto é, eles vão cultivar vários deuses. Então, vai ocorrer quase que a mesma coisa que acontece no Egito Antigo. Eles vão cultuar vários deuses. Cada um vai ter um deus específico para cada elemento, por exemplo. Vai ter deus do dia, deus da noite. Como, por exemplo, a gente vai ter o deus Amon, o deus Ra, isso na cultura egípcia, né? Então, aqui na Grécia Antiga, eles vão ser politeístas, vão ter vários deuses, e a história dos deuses vão servir de ensinamento moral para as pessoas, e também para justificar ações de guerra e paz. Assim, esses deuses vão chegar a ter características humanas. Então, isso é bem interessante pensar que os deuses, eles vão ser quase como se fossem criados como uma fábula, uma historinha com uma moral. Então é bem interessante isso. Então esses deuses, eles vão ter características humanas, eles vão ter emoções humanas, como ciúmes, raiva, inveja.
E vai existir deuses de vários elementos da terra, como sol, lua, mar, vento. Vai ter deuses também de emoções humanas, como vai ter Deus do amor, vai ter Deus da sabedoria, do conhecimento. Então vai existir também os oráculos, que vai ser locais sagrados que as pessoas vão visitar para pedir conselho aos deuses. E os deuses vão sofrer algumas mudanças dependendo do meio social em que for cultuado, e até outros povos vão se apropriar deles, mudando seus nomes, como na Roma Antiga. Então, o que vai acontecer é que quando a Roma assumiu o poder, eles vão acabar roubando vários deuses, vão mudar o nome, só que a história ou algumas características principais vão permanecer. E isso vai acontecer bastante. Então, isso que a gente pode ter bastante em mente é que a religião na Grécia Antiga, eles vão ser politeístas, então vão acreditar em vários deuses, só que esses deuses, eles vão a história deles vai se adaptando conforme a sociedade em que ele for inserido. Então aqui eu separei alguns dos principais deuses da Grécia Antiga. Primeiro vai ser Zeus. Ele vai ser o rei dos deuses e governante do Monte Olímpio. Então o Monte Olímpio é esse monte que eu coloquei na imagem ao lado. E na mitologia romana, ele vai ser chamado de Júpiter. Então, vários desses deuses abaixo, eles vão, na mitologia romana, ter um outro nome. Só que ficaria muito grande para mim colocar aqui, então eu apenas coloquei o de Zeus. O Zeus vai, para os romanos, ele vai ser Júpiter. Próximo vai ser Hera, que ela vai ser a esposa de Zeus e rainha dos deuses e do casamento. Então, bem interessante também, que a gente vai ter deuses mulheres, assim como no Egito, que vai ter deusas mulheres, aqui também vai ter. Próximo vai ser Poseidon, que ele vai ser deus dos mares e das águas. Hades, que vai ser deus do submundo. O que é legal que no Egito, por exemplo, o deus do submundo, o deus do... É o Anubis. Então é interessante pensar que vai ter muitas características que vão ser parecidas. Por exemplo, no Egito Antigo com a Grécia Antiga, a gente vai ter bastante características. Digamos, eles vão ter não o mesmo deus, só que ambos vão ter um deus do submundo, vão ter um deus do cemitério, assim como outras culturas também, outras sociedades vão ser bem parecidas com essas duas aqui. Então a gente vai ter Apolo, que vai ser deus da luz, Atena, que vai ser deusa da sabedoria e das artes, Afrodite, deusa da beleza e do amor, Hélios, que vai ser deus do sol, Artemis, deusa da lua, Ares, deus da guerra, Perséfone, rainha do submundo, Eros, deus do amor, e ainda vai existir outros deuses também, só que não teria espaço colocar eles aqui. E como é que vai ser a cultura, de maneira geral? A cultura vai estar bem ligada à religião, pois na literatura, música e teatro vão contar os grandes feitos dos deuses. E na arte também é muito importante isso, porque na arte a gente vai ter esculturas, pinturas, narrando histórias e acontecimentos, ou apenas adorando um deus específico. As peças teatrais vão ser focadas em temas de comédia e tragédia, abordando assuntos como conflitos humanos, e quase toda cidade terá seu anfiteatro, onde será apresentado peças com os atores interpretando ao ar livre e usando máscaras. Então isso a gente vai ver mais especificamente na parte de arte da Grécia Antiga, que aí eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre os teatros, os anfiteatros.
E na música vai ser importante principalmente para civis, durante o cotidiano e para acompanhar atos religiosos. Então será composto por 2 gêneros musicais: o gênero vocal, que vai ser o cantado, e o instrumental, como trombetas e flautas. Então a cultura ela vai ser uma cultura bem rica, tanto no teatro, na música, na dança, principalmente na arquitetura, na escultura, na pintura das ânforas, que vão pintar nas ânforas, nos vasos, então vai ser bem interessante. E aqui a gente também vai ter o desenvolvimento da filosofia. Então é na Grécia Antiga em que vai surgir a filosofia, onde grandes pensadores gregos inicialmente vão tentar explicar fenômenos da natureza com justificativas mitológicas. Porém, com o tempo e com o avanço da sociedade grega, eles vão começar a procurar respostas mais racionais. Então vai ser nesse momento que, e na arte também, que vai entrar a característica principal da arte grega, uma característica também em geral dos gregos, que vai ser o homem vai ser a medida de todas as coisas. Então vai ter um momento voltado para o homem e não mais para a religião. Não que eles não vão ter religião, só que vai ser um momento que eles vão se valorizar como seres humanos, enfim. Então vai ser nesse momento também que a gente vai ter destaque com os pensadores Sócrates, Platão e Aristóteles. E eu separei os esportes aqui, porque vai ser também uma coisa bem importante na Grécia Antiga, só que talvez a gente aborde um pouquinho mais também na arte, porque vocês vão ver quando chegar. Vai ser na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade de Olímpia, que vai surgir os Jogos Olímpicos, como forma de homenagem aos deuses. E atletas de várias cidades gregas vão se reunir de 4 em 4 anos para disputarem várias modalidades, como natação e corrida. Então vai ser bem legal que vai ser aqui, que a gente vai ter eu não sei dizer se é aqui que vai ser criado o esporte, mas é aqui que a gente vai ter, vai ser um momento muito importante para os esportes, para esses Jogos Olímpicos. Na verdade, vai ser aqui que vai ser criado os Jogos Olímpicos. Só que em questão do esporte vai ser um momento muito importante mesmo. Então, gente, essa parte da aula eu vou concluir por aqui. Então, a próxima parte a gente vai abordar mais especificamente então, a arte da Grécia Antiga. Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu digo, eu queria ter trazido mais coisas aqui, só que não teria espaço. E eu preciso deixar um bom espaço para falar sobre a arte da Grécia Antiga, porque vai ter muita coisa. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e comentar nos vídeos. Assistam todos os vídeos que valem muito a pena. E se você assistir todos, você pode estar recebendo um certificado totalmente gratuito, sem avaliação, emitido pela Uninter. Então, gente, até a próxima aula e beijos!